Olá, eu sou a Lenore e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês uma história real. Para não expor os envolvidos, eu mudei alguns nomes e algumas situações, mas eu espero que vocês gostem. Antes de começar, gostaria de pedir para você deixar um like, fazer seu comentário e, se possível, indicar o meu canal para alguém que você acha que pode gostar desse tipo de conteúdo. Sem mais delongas, bem, vamos lá? A ligação do além que salvou a vida de uma criança. Desde já, aviso que vou trocar todos os nomes das pessoas envolvidas para facilitar a leitura. Vou contar esse relato porque essa é uma das histórias mais bonitas que já ouvi na minha vida. Um relato do bem. Chamo-me Maria, tenho 30 anos e moro em Palmas, no Tocantins. A história que vou contar para vocês aconteceu com a família da minha mãe quando ela era ainda uma criança. Apesar de morar no Tocantins, eu e minha família materna somos de Goiás. A família da minha mãe era muito grande, como as famílias de antigamente costumavam ser. Moravam na mesma casa ela, minha avó Lúcia, meu avô Rubens e os outros 8 filhos do casal, os meus tios. Minha mãe é a filha de número 4. No início da década de 1960, meu avô vendeu a rocinha onde moravam e se mudaram para um então pequeno distrito no interior do estado, pois minha avó queria que os filhos estudassem. Vou omitir o nome dessa cidadezinha para preservar os envolvidos, pois acredito que muita gente ainda deve se lembrar do acontecido. Assim que se estabeleceu nesse local, meu avô abriu uma vendinha, um comércio desses de interior que vendiam arroz, farinha e feijão direto da saca. Lembra como eram? Além disso, ainda tinham remédios e outros itens de primeira necessidade. Fumo de rolo, aspirina, AS, pinga, enfim. As pessoas do interior devem saber como são essas pequenas birosquinhas. Não demorou muito para que o pequeno negócio do meu avô prosperasse e minha avó, para ajudar as pessoas mais humildes, dava aulas de alfabetização gratuitas na área da casinha deles. Logo que o governo começou a aumentar o número de telefones no Brasil, essa localidade recebeu seu primeiro orelhão. Comodamente, o aparelho estreante ficou dentro da lojinha do meu avô por motivos de segurança dos equipamentos, que eram muito caros naquela época. Em cidadezinhas do interior, ainda é comum que os orelhões fiquem dentro dos pequenos bares e comércios. Pois bem, nessa cidade, como você já deve imaginar, todo mundo conhecia todo mundo. Eram daqueles povoados que só tem uma rua principal asfaltada e que as casinhas, quanto mais afastadas, mais humildes são. Logo, a notícia do telefone público se espalhou e os moradores ficaram felizes por poderem se comunicar com os parentes mais distantes de maneira mais rápida. Não demorou para que minha mãe e meus tios virassem secretários dos moradores do local. Era uma briga para ver quem atendia o telefone. Chegavam a fazer escalas. Pense que aquilo devia ser o ápice para uma criança que tinha poucos meios de entretenimento. Funcionava mais ou menos assim. O telefone tocava, o parente do outro lado marcava um horário para ligar novamente e um dos meus tios, ou a minha mãe, ia dar o recado para que a pessoa da cidadezinha esperasse a ligação. E isso durou por muitos meses, até que o fato que vou contar aconteceu. Essa cidade era muito religiosa. Havia uma igreja católica que todos frequentavam. Não tinha muito espaço para outras religiões. Afastada, nos fundos dessa igreja que ficava praticamente a 600 metros da então vendinha do meu avô, morava uma senhorinha a quem todos chamavam de Dona Mocinha. O esposo de Dona Mocinha morreu quando ela era jovem e a deixou com 5 crianças para cuidar. A pobre senhora comeu o pão que o diabo amassou para não deixá-los passar fome. Eram 4 meninos e uma menina. 2 dos rapazes
Entraram para a jagunçagem e acabaram morrendo. Outros 2 não se sabia o paradeiro. Abandonaram a mãe idosa e nunca mais voltaram. E restou-lhe apenas uma filha, a Joana. Quando completou 20 e poucos anos, Joana fugiu com o rapaz, engravidou e acabou sendo abandonada por ele. Voltou para a casa da mãe, quase dando à luz. Quando Clarice, a netinha de Dona Mocinha, nasceu, os nativos disseram que Joana endoidou ou quebrou o resguardo, o que a gente entende hoje por depressão pós-parto. Cerca de 6 meses se passaram e a jovem cometeu suicídio, se enforcando numa mangueira. Os fiéis da igreja viram o corpo balançando numa manhã de domingo quando chegavam para a missa. Com mais esse baque, pensaram que Dona Mocinha por fim iria entregar os pontos, mas a velhinha era ponta firme. Criou também a netinha, Clarice, e só não passava fome porque todos na cidade, principalmente o padre, a ajudavam. Em troca, a senhorinha rezava, tirava quebranto e fazia garrafadas e chás para ajudar a curar as mazelas dos mais simples. Era uma benzedeira que, apesar da profissão, não era vista com maus olhos pelos católicos dali. Muita gente dizia que Dona Mocinha conversava sozinha pelos quintais. Minha mãe conta que, uma vez, pegou a velhinha rindo e fazendo gestos para um muro, já que não havia ninguém ali. Agora, vamos nos remeter ao título do relato. Havia passado cerca de 2 anos da morte de Joana. Dona Mocinha contava com quase 60 anos de idade, que a gente tem que lembrar que era uma idade avançada para trabalhadores do campo que sofriam com enxadas debaixo de sol e chuva. E ela não estava bem de saúde. Disseram que ela estava com maleita ou malária. Foi bem na época que chegou o telefone na cidade. Um dia, somente meu avô e minha mãe estavam no comércio. Ela varria o chão e juntava as folhas, quando o telefone tocou. Ficou muito feliz por estar sozinha ali para atender a ligação, já que meus tios mais velhos quase nunca deixavam receber os recados. Quando atendeu, disse alô e esperou a resposta do outro lado da linha. Ela só ouviu um chiado, o que era relativamente comum, uma vez que as instalações telefônicas da época eram péssimas. Depois de esperar algum tempo, acabou desligando e voltou para as folhas. Era por volta de 15 horas de uma sexta-feira. Minha mãe se lembra de detalhes específicos desse dia. Alguns minutos depois, o telefone tocou novamente. Do outro lado da linha, ela ouviu um som distante, como se estivessem falando muito longe do bocal do telefone. A voz era de uma mulher. Parecia um sussurro que dizia: "Socorro, socorro", intercalando com choro. Na hora, a minha mãe ficou borrada de medo, pois devemos nos lembrar que quase não havia trote na época, só era realmente pedindo socorro. Meu avô Rubens viu aquilo e tomou o telefone da mão dela. Quando ele colocou o telefone no ouvido, ouviu um grito medonho, gutural e distorcido que disse: "Vá atrás da Dona Mocinha!" Esse grito foi tão alto que mesmo a minha mãe, estando longe, conseguiu ouvir um pouco. A ligação caiu. O mais interessante é que meu avô jurava que era voz de homem, enquanto minha mãe ouviu uma voz de mulher. Mais que depressa, meu avô pegou meu tio mais velho pelo braço que cabia, ficou para vigiar o mercadinho, subiu o cavalo e ficou não saber muito bem o que estava no caminho. Nunca ninguém havia ligado para a velhinha. Ele disse que se sentiu anestesiado, como se alguém tivesse tomado conta do corpo dele. Meu avô contou essa história igualzinho, sem mudar nada, até o dia de sua morte. Quando chegou lá, ouviu o choro de Clarice. Bateu, bateu e bateu, sem que ninguém respondesse. Por fim, acabou arrombando a porta sem muita dificuldade. A cena que ele viu, nunca mais esqueceu. Nós, os netos, ouvimos isso várias vezes. Dona Mocinha estava caída no chão, de bruços, morta. Ela devia estar daquele jeito há pelo menos 2 dias. O cadáver já estava com mau cheiro. Clarice estava visivelmente desidratada e faminta e se escondeu debaixo da cama quando vovô Rubens entrou.
Ele então entrou em desespero e chamou o padre, que conhecia melhor a menina e que foi o único que conseguiu tirá-la de debaixo da cama. A criança estava agarrada nos estrados da cama e gritava muito, com muito custo. Olharam se havia algum machucado no corpo de Dona Mocinha e constataram que ela deve ter tido um infarto ou derrame, sem contar que ela já estava muito doente, lembra? Toda a cidade lamentou o ocorrido. Os moradores organizaram uma vaquinha e foi feito o enterro da sofrida senhora, sem que nenhum parente comparecesse. Clarice ficou morando com o padre até que foi adotada por uma família da região em um processo informal, como era comum naquela época. Durante o velório, todo mundo ficou questionando meu avô. Afinal, como ele sabia que a velhinha havia morrido? O que o levou para lá? Ele escondeu a história por muitos e muitos anos, com medo de que pensassem que ele tinha pacto com espíritos ou que fosse louco e mentiroso. Minha mãe disse que manteve contato com a menina por muitos anos, até que se casou com meu pai e se mudou da cidade. Hoje, Clarice tem filhos e netos e já ouviu várias vezes a história da sua avó, tão corajosa e bondosa, e de como foi resgatada após essa misteriosa ligação. A questão que fica agora é: quem será que ligou? Certamente essa criança teria morrido se meu avô não tivesse sido alertado pelo telefone. Será que os espíritos de luz usam esses meios para se comunicar e levar adiante seus propósitos? E por que pelo telefone? Bom, peço que não duvidem desse relato e se alguém souber de alguma explicação ou tiver algum adendo à narrativa, que fale abaixo nos comentários. Se alguém for, espero que eu tenha contado adequadamente a história toda. Fim. Bem, eu espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, essa história é real, aconteceu com a minha família. E é isso. Obrigada e tchau, tchau.